As 7 primeiras corridas de 2025 passaram voando, mas já ensinaram muito sobre os pontos fortes e fracos dos 10 carros do grid. A equipe da The Race, que está presente em loco em todos os GPs, acompanhou os carros de perto, analisou os dados, conversou com pilotos e com membros das equipes para entender o desempenho relativo de cada projeto. Foram pistas bem diferentes até aqui: Albert Park, Xangai, Suzuka, Bahrein, Jeddah, Miami e Imola. Além de observar como os carros vêm evoluindo, é possível traçar um panorama completo de como cada carro está se comportando. Então, seguindo a classificação do último para o primeiro colocado, aqui vai a nossa avaliação dos 10 carros do grid atual. O Sauber C45 é a prova viva de como o grid da Fórmula 1 está apertado. Em média, ele está apenas 1,7% atrás do ritmo, o que dá cerca de 1,4 segundo numa volta típica de 80 segundos. E isso já é o suficiente para colocar o carro de Gabriel Bortoleto no fim do pelotão. A Sauber costuma render melhor na classificação. Isso quando o extra de aderência dos pneus macios novos ajuda o carro a chegar ao Q2. Isso faz com que o ritmo de classificação seja um ponto relativamente forte. Mesmo assim, Bortoleto e Nico Hülkenberg precisam de uma execução impecável para não caírem logo no Q1. Apesar de muita gente falar dos problemas do ar sujo, a fraqueza do carro é mais direta. Ele sai muito de frente e carece de downforce. O Alpine A542 é um carro decente do ponto de vista do chassi. Os pontos fortes aparecem mais nas curvas rápidas e nas retomadas de tração. Isso faz com que, em termos de ritmo, o carro seja melhor do que os resultados indicam. Na média, o Alpine é o 7º carro mais rápido do grid, mas não conseguiu traduzir isso em resultados, mesmo depois de uma pré-temporada que indicava que ele brigaria com a Williams pela liderança do pelotão do meio. O motivo está bem atrás ali do piloto. Todo mundo sabe que a Alpine sofre com um pequeno déficit de potência, algo em torno de 15 kW, uns 20 cavalos de potência. Numa pista média, isso representa uma perda de cerca de 2 décimos por volta. Mas esse não é o único problema. O sistema de recuperação de energia também é ineficiente na hora de recarregar a bateria nas frenagens. Embora isso possa ser contornado na classificação, quando dá para preparar uma volta com carga total, esse fator atrapalha o desempenho em ritmo de corrida quando a energia precisa ser gerida por várias voltas. Pierre Gasly admite que há pistas em que a Alpine vai sofrer mais do que em outras pistas por causa disso. E isso não vai mudar, já que os motores estão homologados. É por isso que a Alpine está tão ansiosa para trocar para motores Mercedes no ano que vem. O VCarb 02 não parecia ser um carro de destaque no pelotão intermediário durante os testes de pré-temporada no Bahrein. Porém, ele logo mostrou que poderia incomodar. Embora não tenha o mesmo ritmo da Williams, é presença frequente no top 10. A principal força do carro é que, dentro dos padrões da Fórmula 1, ele é relativamente fácil de pilotar. Esse comportamento previsível permitiu que Yuki Tsunoda, nas primeiras provas, e Isaac Hadjar, ao longo da temporada, brigassem regularmente por pontos. As curvas de alta são a principal fraqueza do carro, não tanto pelo comportamento, mas por uma limitação de carga aerodinâmica. Uma atualização trazida em Imola ajudou nesse ponto, mas a equipe ainda tem que converter oportunidades em pontos. O Aston Martin AMR25 é um avanço em relação ao carro do ano passado no quesito estabilidade, mas não chegou a ser uma revolução. Embora o pacote de atualizações introduzido em Imola tenha sido um alívio, ainda não ficou claro se a Aston Martin pode virar presença constante na zona de pontuação. O ponto forte do carro está no desempenho em curvas rápidas, já a principal fraqueza está no extremo oposto. Segundo Fernando Alonso, parece que o carro morre nas curvas lentas. Como a maior parte do tempo de volta é de trechos lentos, isso não é nada bom. Mas, segundo o chefe da equipe Andy Cowell, a atualização em Imola foi positiva em todas as faixas de velocidade. A equipe está então caminhando na direção certa. O grande trunfo da Haas em 2025 tem sido o equilíbrio geral do carro. Isso permite que ela, mesmo sendo apenas a 9ª força do grid, consiga brigar com frequência no pelotão do meio.
Porém, essa média é distorcida pelo desempenho desastroso na Austrália, onde o carro sofreu com oscilações aerodinâmicas, o famoso bouncing. Eles causaram grande dificuldade nas curvas de alta. Segundo o diretor de performance, Danny Breshaw, a Haas foi em Imola uma das últimas equipes a enfrentar esse tipo de problema, que ela antes tinha conseguido evitar. Isso faz com que o maior ponto fraco do carro seja a ameaça de o bouncing voltar. Por enquanto, os sinais são positivos, já que a resposta foi rápida. Uma atualização chegou já na terceira corrida do ano no Japão e foi reforçada por outro pacote técnico em Imola. A Williams tem sido tão forte no pelotão intermediário que, em alguns momentos, chegou a dar trabalho até para Ferrari e para Mercedes. Ela já soma 51 pontos, só 7 a menos que a soma de Sauber, Alpine, Aston Martin, Racing Bulls e Haas. A Williams costuma render melhor em curvas de média e alta velocidade. Essa é uma das razões pelas quais ela foi tão bem em Imola. A equipe inglesa também se sai bem em curvas lentas, mais curtas e simples, como as de Miami. Mas a fraqueza ainda é o desempenho em curvas lentas mais longas, especialmente aquelas que combinam frenagem e entrada de curva ao mesmo tempo. Isso explica por que o desempenho varia tanto de pista para pista. O lado bom é que essa é uma fraqueza antiga e vem sendo amenizada. Segundo o chefe de equipe James Vowles, o problema tinha peso 8 ou 9 no carro de 2023, mas hoje caiu para peso 4. Como o foco principal da equipe já está no desenvolvimento para 2026, é provável que esse ponto fraco continue até o fim do ano. A maior força da Ferrari costuma aparecer no ritmo de corrida. A performance aos domingos, como a gente viu em Imola, confirma isso. Mesmo com os dois carros largando para lá do 10º lugar, o SF25 mostrou um ritmo sólido. Hamilton ficou em quarto e Leclerc em sexto. O problema é que esse bom desempenho em corrida se destaca justamente porque o carro tem sérias dificuldades na classificação. Isso se deve a uma grande limitação. O carro tem que rodar com altura maior do que o ideal para evitar desgaste excessivo do assoalho. Esse compromisso no ajuste mecânico afeta o desempenho em curvas de baixa. Fred Vasseur vive repetindo que a equipe tem que extrair mais do carro. Mas, na prática, parece claro que uma mudança mais profunda é necessária, provavelmente nos componentes internos da suspensão traseira. Só assim vai ser possível rodar mais baixo e, consequentemente, com mais downforce. Se essa mudança acontecer, o salto de desempenho pode ser enorme, mas, como Leclerc bem colocou, pode não haver solução mágica para levar a Ferrari de volta ao topo. O Red Bull RB21 venceu 2 corridas com Max Verstappen, mas ainda não conseguiu se igualar de forma consistente à McLaren. Imola deixou isso claro ao evidenciar os pontos fortes do carro, como a aderência em curvas rápidas, especialmente em pistas com faixa mais estreita de variação de velocidades nas curvas. Quando está com o acerto ideal, o RB21 é um carro rápido. As atualizações levadas a Imola facilitaram bastante esse acerto. Acontece que o RB21 sofre nas pistas que exigem equilíbrio numa grande variedade de curvas, de lentas a rápidas. Outra fraqueza aparece nos circuitos onde o gerenciamento de temperatura interna dos pneus traseiros é fundamental. O que não era o caso em Imola, onde a temperatura da superfície dos pneus foi o fator limitante. E foi justamente lá que Verstappen conseguiu ter um ritmo forte num stint longo. A Mercedes tem um carro equilibrado e completo. Os pontos fortes são a capacidade de gerar downforce numa faixa ampla de velocidades nas curvas, além de boa eficiência aerodinâmica e tração sólida. Isso tem permitido que o carro ande mais lá na frente na maior parte do tempo, mesmo que não seja o primeiro do grid. George Russell já conquistou 4 pódios e Kimi Antonelli chegou a cravar a pole na sprint de Miami. O grande problema é que a equipe acreditava ter finalmente um carro pau para toda a obra. Ela achava que tinha superado as dificuldades de 2024, especialmente em temperaturas mais altas, mas não foi bem assim. Russell resume bem a situação. Segundo o diretor técnico adjunto Simone Resta, isso acontece porque a Mercedes ainda não conseguiu resolver de fato a questão da gestão térmica dos pneus. E veja, com uma sequência de corridas no verão europeu pela frente, essa fraqueza pode virar um problemão. A McLaren é o carro do ano até aqui.
venceu 5 das 7 primeiras corridas e abriu uma vantagem gigantesca no Mundial de Construtores. Um dos maiores trunfos é a capacidade de gerar bastante downforce em diferentes faixas de velocidade de curva. Além disso, o carro lida muito bem com a temperatura interna dos pneus traseiros, o que é essencial em corridas como a de Miami, por exemplo. Esse desempenho levantou questionamentos e insinuações, mas é importante lembrar que a FIA já avaliou e já aprovou os componentes da McLaren ligados à montagem da carroceria das rodas. A maior fraqueza do carro está no ponto que tem incomodado Lando Norris: a falta de sensibilidade na dianteira, que parece ser consequência do conceito de suspensão rígida do modelo. Ambos os pilotos já falaram sobre isso. Para Norris, a situação tem sido mais difícil. Ele parece ter dificuldade para se adaptar a essa falta de sentido na frente e, principalmente na classificação, acaba cometendo mais erros. Tudo isso ainda pode mudar, não só para a McLaren, mas para todas as equipes, conforme os carros evoluem. E tem um fator novo aí: é um endurecimento das regras de flexibilidade das asas dianteiras que começa a valer no GP da Espanha ainda nesse mês. Quando isso acontecer e mais atualizações forem sendo introduzidas, tem grande chance de que tanto o desempenho relativo quanto as características de alguns carros mudem bastante.